Olá, amigos da Cooper Citrus. Eu sou o Luiz Gustavo Rossi, consultor especialista em pastagem, e hoje eu vou falar um pouquinho sobre a adubação do pasto. É um custo ou um investimento? Vou comentar sobre a importância da adubação para aumento da produtividade, em pastagem, bem como a verificação dos nutrientes necessários e suas respostas. Nesse slide aqui, uma imagem característica. Qual é o mais produtivo? O pasto da esquerda ou o pasto da direita? Né? Um pasto com uma maior quantidade de folhas, uma maior disponibilidade de matéria seca para o consumo dos animais, ou, em relação ao pasto da direita, notamos uma certa quantidade de animal na área, mas visto que, talvez pela taxa de lotação, as respostas para adubação não estão sendo eficientes para esse processo. Então, o que a gente quer é esse pasto da esquerda, né, vigoroso e, consequentemente, também com uma composição de nutrientes superior. Nesse outro slide, o que a gente deve priorizar na adubação de pastagem? O primeiro passo é ser realizado as práticas corretivas, né? A calagem, ou com auxílio de gessagem também, tá? Para corrigir esse solo. Lembrando que só o calcário corrige, o gesso, ele vai ajudar no condicionamento do solo, tá? O segundo passo é a adubação, né? Um fornecimento dos nutrientes principais, como o nitrogênio, o fósforo e o potássio. E o último passo, o terceiro passo, a aplicação de micronutrientes nas áreas, tá? Nesse outro slide, a gente vai definir a importância dos nutrientes para o seu pasto. O nitrogênio, por exemplo, ele vai auxiliar no perfilhamento, no aumento de massa de forragem da área, bem como o número de expansão de folhas, propriamente o seu valor nutritivo, e a produção de matéria seca. Já o fósforo, ele auxilia no estabelecimento, do desenvolvimento de raízes, auxilia também no perfilhamento e principalmente a persistência do pasto, no caso, uma entrada da seca. O potássio, ele vai participar da regulação osmótica, da fotossíntese e a resistência ao frio e também a doenças no capim, tá? O enxofre, ele faz parte da composição, da formação das proteínas, enzimas e vitaminas da planta. Um nutriente muito importante que às vezes a gente acaba esquecendo de aplicá-lo no pasto. E os micronutrientes, que não podemos deixar de fora, que aumentam também, auxiliam no aumento de produtividade e intensificação do processo produtivo. No próximo slide, a gente vai verificar, entre os próximos slides, os níveis, a resposta da planta mediante ao nível de adubação. No caso, essas plantas, foram submetidas a níveis nutricionais, com acréscimo de nitrogênio. Então, é nítido a resposta da planta mediante ao acréscimo desse nutriente no solo, partindo da esquerda para a direita, variando de 6% a 200% do ideal, numa solução preparada para esse capim aqui avaliado. Já no próximo slide, a gente verifica os níveis, a resposta da planta mediante os níveis de fósforo, da esquerda para a direita, com o aumento dessa quantidade de fósforo, é nítido o desenvolvimento da planta, tá? Principalmente o maior aporte de raiz, o adensamento de raiz da planta. Nesse outro slide, temos os níveis de potássio. Claramente, também é nítido a evolução do crescimento da planta mediante aos níveis desse potássio inserido no sistema. Já nesse outro slide, temos os níveis de enxofre. Um nutriente que na maioria das vezes não é acrescentado ao sistema, mas é muito importante para o aumento de produtividade,
Então, a foto, ela deixa claro que com o aumento do nível de enxofre no solo, teremos uma maior resposta na produção do capim. Já nesse slide, temos uma representação gráfica e variando, né, no eixo da esquerda o rendimento relativo, né, dado em porcentagem, né, variando com a classe de disponibilidade nutriente do solo, desde muito baixo a muito alto. Então, no primeiro momento, variando de muito baixo, baixo e médio, teremos a correção mais a manutenção, né, o fornecimento de corretivos e nutrientes, e vai ser mais voltada para o solo e menos para a planta. Então, temos que construir a fertilidade desse solo. Passando de um ponto crítico, né, perante a correção e a manutenção, passamos para o ponto de manutenção, que vai ser mais para a planta e menos para o solo. É dita como faixa de suficiência, onde é um patamar elevado, alcançando um nível de produtividade maior nesse estágio aqui. E, posteriormente, a fase de reposição, e praticamente a gente vai estar fornecendo nutriente para a produção da planta, já que os níveis no solo já estão adequados. No próximo slide, vem a pergunta: como adubar? Primeiro passo, realizar a análise do solo, verificar qual é o andamento, né, como que se situa, né, o grau de fertilidade desse solo. Devemos levar em consideração a exigência do cultivar instalado, é um fator muito importante, e, é claro, perante isso, o objetivo a ser alcançado. Nesse outro slide aqui, temos as divisões dos grupos forrageiros, desde o mais exigente, no caso do grupo 1, até o menos exigente, no caso do grupo 3, o intermediário, o grupo 2. Então, no grupo 1, temos aí incluídos as braquiárias híbridas, os pânicos híbridos, alguns pânicos de exigência maior, bem como alguns gêneros de Cynodon, como o Tifton, o Gigs, por exemplo, tá? No grupo 2, né, um nível intermediário, né, que, por exemplo, aí temos o capim-marandu, que é o braquiarão, que faz parte desse grupo. No grupo 3, o menos exigente em fertilidade, como, por exemplo, uma braquiária decumbens aí, tá? Ou uma umedícola. Nesse outro slide, vamos caracterizar a escolha da fonte do fertilizante, né? Quais são os principais fertilizantes sintéticos que possuímos hoje no mercado? Dentre os principais estão a ureia, né, fornece aí 45% de nitrogênio, o sulfato de amônio, com 21%, e o nitrato de amônio, com 32%. A ureia, ela possui uma alta concentração de nitrogênio, ela é de fácil manipulação e de uma menor chance de acidificação do solo. Só devemos tomar um cuidado com a volatilização dela, o qual ela pode implicar em perdas. Então, deve ter um cuidado maior em relação à aplicação de ureia, né? Tem que verificar essa viabilidade tem que verificar a viabilidade de usar uma ureia protegida, no caso, vai ser liberada de uma forma gradual, evitando perdas maiores, tá? O sulfato de amônio, ele possui uma menor perda de nitrogênio por volatilização, além dele ser uma fonte de enxofre também, com cerca de 24%, mesmo que seu custo seja superior ao da ureia. Tem que tomar cuidado, pois o sulfato de amônio ele pode acidificar o solo, tá? Já o nitrato de amônio, ele não apresenta, né, uma perda por volatilização, eles são mais absorvidos, é mais facilmente absorvido pelas plantas e acidifica o solo. Nesse outro slide, temos as fontes de fósforos, as principais disponíveis aí no mercado. Então, temos o superfosfato simples, né, com teor de 18% de P2O5. Temos um percentual de outros nutrientes, como no caso 10% de enxofre.
no super simples. O superfosfato triplo, uma composição aí fornecendo 41% de fósforo, tá? De P2O5, e o DAP e o MAP. O DAP fornecendo 45%, também tem outros nutrientes envolvidos, com 16% de nitrogênio, e o MAP com 48%, disponibilizando também aí o conteúdo dele de 9% de nitrogênio, né? A composição desse adubo. Nesse outro slide, temos as fontes de potássio. Então, tem uma quantidade de fórmulas químicas disponíveis no mercado, né? Hoje, praticamente, tem uma utilização muito grande, muito elevada de cloreto de potássio, para fornecimento do fornecimento de potássio, né? Uma fonte aí, o cloreto de potássio, girando em torno de 60% e 62% de K2O, tá? Nesse outro slide, temos a composição das fórmulas dos fertilizantes, né? Uma grande variedade de fórmula que estão associadas esses 3 nutrientes aí essenciais para a elevação da fertilidade do solo e, consequentemente, o aumento de produção de capim na área, tá? Então, aí, as fórmulas de NPK, né, variando de acordo com os números, por exemplo, essa primeira aqui da esquerda, 002018. Então, é uma fórmula que não contém nitrogênio, no caso, 20% de fósforo, P2O5, 18% de K2O, aí o potássio, tá? Então, é uma infinidade de fórmulas que podem ser utilizadas na adubação da pastagem. Nesse outro slide, vem a pergunta: qual o momento para adubar? Então, partindo das épocas ao longo do ano, né, desde o final da primavera, verão, outono, inverno e início da primavera, devemos adubar na estação chuvosa, para ter melhores resultados. A gente precisa de água no sistema para esses nutrientes serem absorvidos, né, serem incorporados ao solo e absorvidos pelas plantas, tá? Então, a época ideal para serem aplicados é na época das chuvas, né? Formada aí na estação chuvosa do verão, teremos uma maior resposta dessas adubações no solo, né, e as respostas desses nutrientes com a produção de capim, no caso. Nesse outro slide, é abordada a qualidade de forragem em diferentes ambientes. Então, temos a situação intensiva, com adubações nitrogenadas, né, e com os nutrientes do solo corrigidos, e uma outra, na forma extensiva, né, sem adubação nitrogenada e com baixo teor de nutrientes do solo. Então, podemos verificar aqui, a intensiva é essa linha, essa coluna azul, e a extensiva, essa alaranjada. Então, é nítido que com a adubação nitrogenada, a gente tem um teor maior de proteína nessa forragem. No verão, por exemplo, essas duas colunas da esquerda, há uma diferença grande, com a área intensiva contendo um teor de 15% para 9%, por exemplo, numa situação extensiva. Nesse outro slide, temos a resposta à adubação anual de nitrogênio e fósforo, né, uma média de 4 anos. É nítido que com o aumento dessa adubação, né, do nitrogênio e do fósforo, há um aumento da taxa de lotação, né, em unidades animais por hectare. Então, ela varia de 1,1 sobe para 2 e 1,9, uma diferença pequena, mas um patamar muito bom de lotação. Claro que temos patamares
mais elevados, de 2, 3, 4, 6, 8 unidades animais por hectare. Então, tudo isso é um complexo de entendimento do sistema, e mediante a intensidade de adubação do sistema, para ter essas respostas na taxa de lotação. Podemos observar aqui também o reflexo da adubação, aumentou a taxa de lotação, e também está aumentando o ganho de peso desses animais, né? Por exemplo, aqui em gramas animal dia, da menor, da zero taxa de adubação de 483 gramas, para a última adubação, no caso, de 521. E em quilos por hectare, o ganho de peso deles, em quilos por hectare, ele variou de 193 quilos, né, de peso animal por hectare, para 339 quilos. Então, é um avanço muito grande, né, no reflexo, né, do ganho de peso dos animais com a adubação, aqui no caso de nitrogênio e fósforo. Nesse outro quadro seguinte, nesse slide, temos a taxa de lotação, né, de unidades animais por hectare em pastos de capim-marandu, né, o braquiarão, submetidos a diferentes doses de adubação nitrogenada. Então, temos a época do ano, a dose de nitrogênio de 50 e a dose de nitrogênio de 200 quilos por hectare. Então, é nítido, né, o aumento dessa taxa de lotação, aumentando de 50, passando para 200 quilos por hectare. Pegando aqui do outono, ele variou de 2 unidades animal por hectare a 3,13 unidades animais por hectare. É claro que aqui também teve pegando o verão, no caso, o aumento de 50 para 200 quilos, os 50 tendo 3,59 de unidade animal por hectare, passando a 4,59 unidade animal por hectare. Esse outro slide tem um reflexo do nível de nitrogênio no sistema, né, em relação ao ganho de peso vivo e a eficiência da aplicação, que é dada pela relação do quilo de peso vivo sobre o quilo de N aplicado. Então, quanto maior a elevação dessa aplicação de nitrogênio por hectare na área, maior vai ser o ganho de peso vivo, né, em quilos por hectare desses animais. A certo ponto, em doses de 450 quilos por hectare, temos uma produção aí de cerca de 42 arrobas. É claro que tudo deve ser ponderado. Há esse aumento, né, de eficiência de quantidade aplicada. No entanto, perante o cultivar que é instalado na área também, essa quantidade superior, ela pode reduzir, né, essa relação do quilo do peso vivo por o quilo do N aplicado, tá? Nesse outro slide, tem um impacto de uma área adubada na fazenda, em relação ao acréscimo de produtividade. Então, por exemplo, na fazenda A, a área de 12% que foi adubada, né, 12% da área da fazenda, ela resultou num aumento de 35% na produtividade, né, na fazenda como um todo. Na fazenda B, os 12% de área adubada, ela refletiu no aumento de 47% de produtividade na fazenda como um todo. Nesse próximo slide, temos um processo de evolução de uma fazenda, né? Temos alguns índices, como a taxa de lotação, ganho de peso e a produtividade. Então, para o período das águas, né, o melhor momento para se realizar a adubação, a taxa de lotação, ela se elevou, né, de 1,9 até 3,5. O ganho de peso, ele também se elevou, variando aí de 500 gramas até 700 gramas. E a produtividade, né,
que esse é um índice muito importante que devemos verificar, que é arrobas por hectare. Quanto que está sendo produzido de arrobas por hectare? Aqui, no caso, variou de 9,8 até 22,9 arrobas por hectare, tá? Nesse outro slide, temos alguns índices produtivos, né, em relação às respostas, o nível de adubação em quilos de N por hectare. É claro que temos que inserir no sistema uma quantidade de adubo, aqui no caso a tabela exemplifica a quantidade, o nível de nitrogênio por hectare, temos esse acréscimo, porém, teve um reflexo positivo na taxa de lotação, por exemplo, né, o aumento dessa taxa de lotação, variando de 3,7 a 5 unidades animais por hectare. E em relação à margem, também no período das águas, vai ser a quarta coluna, da esquerda para a direita, em arrobas por hectare, teve um aumento de 135%, né, variando de 6,5 a 15,3, tá? Então, esses índices produtivos nos mostram, né, a importância do efeito da adubação na produção animal, né, e como consequência, um aumento de lucratividade na área. Nesse outro slide, temos um lembrete, né, que a adubação ela não é efetiva sem o manejo correto do pasto. Então, nada adianta se a gente corrigir o solo, se a gente não corrigir o solo e não realizar o manejo correto, a adubação ela não vai ser eficiente, tá? Vamos sempre recordar disso, que é importantíssimo para a produção animal na propriedade. Então, era isso, pessoal. Eu agradeço pela presença dos senhores e senhoras aqui nessa apresentação. A Copercitos também agradece. O departamento técnico em pastagem está totalmente à disposição de vocês. Muito obrigado e um grande abraço.